Calendários. Hoje eu vou contar pra vocês um dos recursos que eu uso pra organizar um pouquinho melhor as minhas histórias. O calendário. Eu faço meu calendário usando o Google Planilhas, mas você pode se organizar da forma que for melhor pra você, que você se adaptar melhor, e eu vou explicar como você pode fazer isso. Criar um calendário é basicamente organizar os eventos que acontecem ao longo do seu livro em dias e turnos. Principalmente se você citar alguma data ou algum dia da semana, isso te ajuda a ver quantos dias foram se passando ao longo da história, e assim descobrir em qual dia você tá. E essa mesma importância se aplica aos turnos, para você saber o horário das refeições dos seus personagens. Se as atividades do capítulo começam em uma manhã, em algum momento você vai ter que parar para seus personagens almoçarem, ou pelo menos comerem alguma coisa. E isso é muito importante, demarcar o que é antes do almoço, depois do almoço. Para mostrar para vocês como isso é importante, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Eu tava escrevendo o livro, e os personagens estavam numa certa aventura, e logo depois eles foram almoçar. Só que eles já tinham almoçado naquele dia, no capítulo anterior, e eu nem me lembrava que tinha escrito esse almoço que eles fizeram. Então imagina, o personagem almoçou 2 vezes e você não percebeu. Claro que na revisão você acaba notando, mas é um erro que você poderia não ter cometido ou então ter percebido muito antes. Se você marcou o dia da semana lá no começo do seu livro, pode acontecer que ao longo dele você precise citar novamente qual é o dia da semana. E você provavelmente só vai saber qual é o dia da semana se você tiver essa ciência de calendário. Fazer essa delimitação é ainda mais importante se é uma daquelas missões que tem prazo. Exemplo, seus personagens têm 7 dias para cumprir uma determinada missão ou então vai acontecer uma coisa muito ruim. Como você vai saber se eles estão andando bem no prazo se você não está controlando quantos dias se passaram, o que é dia, o que é noite, o que é manhã, o que é tarde? Então tem que ter controle. Na verdade, não é nem bom você delimitar um limite para sua missão no começo da escrita, porque você não sabe quantos dias os personagens vão levar. Então, quando eu tenho prazo, geralmente eu deixo o prazo em aberto, aí eu escrevo a história, vou distribuindo os acontecimentos em dias, e daí no final eu vejo quantos dias que deu e coloco essa quantidade de dias como prazo. Além de delimitar dia da semana, data, turno, horário de refeição, uma coisa muito legal de você demarcar ao longo dos dias é o inventário, principalmente se o seu livro é uma daquelas aventuras que os personagens têm que ir coletando itens, e você vai saber em cada dia qual item eles conseguiram. E esse inventário é cumulativo. Quando eles compram alguma coisa, ganham algum presente, tudo isso é legal você também demarcar no inventário para saber o que eles têm ali que possa ser usado como arma, munição, mantimentos. Se for daquelas aventuras que não tem onde comprar comida, é legal você saber mais ou menos quanto de comida, quanto de água que eles têm, como eles racionam essa comida, como eles dividem entre eles. Ou seja, muitos pontos importantes do seu livro que podem estar muito bem demarcados em um único arquivo, em um único documento, uma única folha de papel. É muito simples de fazer e ajuda pra caramba. Por isso que eu separei hoje para falar sobre essa dica com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dela e que consigam aproveitar bastante isso no planejamento das suas histórias.